Ele está em Belo Horizonte e veio nos presentear com uma visita aqui no programa. Eduardo Araújo está ao meu lado para contar um pouquinho da longa e vitoriosa carreira e mostrar um pouco do talento e dessas músicas que eu vou ter que explorar e pedir para ele cantar, porque a gente não vai sair daqui sem ouvir as músicas do Eduardo Araújo, jamais. Tudo bem, Eduardo? Tudo, Ângela. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa, viu? Muito obrigada, viu, pela atenção e pelo carinho de vir aqui nos fazer essa visita. Eduardo, a gente estava conversando aqui antes, né, de começar a entrevista, 50 anos. De carreira. Comecei aqui em Belo Horizonte, né? Você é mineiro, né? Sou mineiro, sou do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Joaína. Seu pai era fazendeiro, né? Meu pai é fazendeiro, a minha mãe fazendeira e eu continuo fazendeiro e a Fazenda Aliança está lá, resistindo a tudo. É né? mesmo? A mesma fazenda que você nasceu, fazenda, isso? A mesma que eu nasci. Que coisa. E você mantém vai passando de pai para filho, isso é muito bom, né? E foi daí que veio esse amor aí pelos cavalos, porque você também gosta muito. Foi daí mesmo, porque eu com muito pouca idade, né? Eu até costumo falar que eu me lembro da minha juventude já montada a cavalo. Minha juventude não, quando eu era garoto ainda, criança. Infância, né? A infância mesmo, era a infância. Eu me lembro da minha vida montada a cavalo, algumas quedas que eu tomei, coisas assim de cavalo, né? Você fez um disco voltado para esse tema de cavalos? Fiz algumas músicas, não um disco inteiro? Um disco inteiro, não. Eu tinha um disco que foi um trabalho feito em São Paulo, quando eu parei uma época que voltei com a produção do Renato Teixeira. E eu gravei músicas do Renato e o disco falava quase tudo sobre fazenda e sobre cavalos, né? Então, por isso o título do disco era Um Homem Chamado Cavalo. Entendi. Mas, Eduardo, mas apesar disso tudo, você não foi pelo lado do sertanejo, né? Você foi pelo lado do rock and roll. Do rock e do country rock, né? Porque eu acho que é o seguinte, houve uma época no país que se falava muito no rock do campo, né? E que depois eu chamei até de campo rock. Esse trabalho que eu fiz com a produção do Renato, ele era um tipo de rock que a gente chamava rock do campo, né? Mas não era aquela coisa Tunico, Tinoco, era outro estilo de... Não, apesar de eu amar Tunico e Tinoco, achar que a melhor coisa que já existe nesse país é exatamente a música caipira, não é a música séria. Eu acho a música caipira a música raiz brasileira, mas eu tive esse outro lado do rock, né? Então eu já fazia isso nos anos 60, como fiz com Maringá, Choá, de Papuá. Eu pegar essas músicas do cancioneiro popular, ou seja, músicas caipira, e colocava tudo em rock and roll, ficava bom. O negócio é o rock. Mas você teve uma música que é super marcante, que eu vou pedir para você cantar um pouquinho, que é o Bom, né? É bom. Essa música marcou definitivamente sua carreira. Minha carreira. Ela foi uma música muito forte, né? Bem porque ela foi a música que derrubou o Roberto Carlos no primeiro lugar. Então, não era fácil, né? Exatamente. Né? O Roberto estava com muita moral naquela época, né? Então, pois é, naquela época já está mas naquela época esse cara era você, não era ele. Eu acho que aí tem que perguntar, deixar o público responder, né? Porque... Mas podemos tocar e cantar um pedacinho? Bom. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, só na areia e eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou dono da festa, pertence aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Eu não apareço comentário em geral, é bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal, eu sou bom em tudo mais. Meu carro é vermelho.
Gente, eu não podia morrer sem essa chance de ouvir você cantar o bom na minha frente, com o meu ouvido. Que bom. Aposto que vocês estão morrendo de inveja. Então, quem está em casa aí está morrendo de inveja de eu estar aqui ouvindo isso ao vivo e a cores. Mas em breve não vem para Belo Horizonte e fazer show aqui. Eu tô com saudades. Opa! Saudades de BH, saudades dos lugares que eu frequentava, dos meus amigos. Hoje eu cheguei uma hora e falei assim, Eduardo, fui seu colega no Afonso Celso. Era um colégio que, quando a gente não conseguia passar em lugar nenhum, a gente ia para lá. É mesmo? Você estudou no Colégio Batista? Eu estudei no Colégio Batista 8 anos. Colégio Batista, estudei no Padre Machado e estudei também no como é que chama aquele do campo lá, como é que chama mesmo? Não sei. Agora não me lembro, não, mas era Cachoeira do Campo. Lá tinha um colégio e eu estudei lá. Mas tá vendo? Você tá cheio de amigos espalhados por Belo Horizonte, todo mundo esperando o seu show. E os fãs também, né? Que são muitos. Mas essa música Bom, eu estava até comentando com você quando você chegou também, que é agora o fato dessa música estar fazendo parte da trilha sonora de Carrossel. Exatamente. Que é um acontecimento nessa novela para as crianças. E eu achei engraçado porque meus filhos estão cantando. Eu tenho um filho de 3 anos, e meu filho de 3 anos com a minha de 7 cantando, e um corrigindo o outro, estava cantando a letra errada. Então, assim, poxa, é muito bacana a gente ver. Passar de geração para geração. Para geração. Isso a gente já começa a perceber que algumas músicas são imortais. Essa mesmo é uma música imortal. Ela vai passar porque ela vem de geração para geração. E outro dia eu fiquei tão contente, eu abri a revista. Uma revista especial de ano das Rolling Stones, né? E nessa revista tinha o depoimento de vários artistas brasileiros e artistas internacionais, o que eles acharam por a música do século, porque quando entrou 100 anos, né? E aí um músico, gente fina, brasileiro, muito conhecido, que é o Roger, do Traje a Rigor, ele disse que ele colocou a música Bom como número 1 na lista dele, né? Então, isso realmente é muito bom a gente ver que essas gerações acompanharam e que vieram depois e que cantaram. Mas essa música veio na Jovem Guarda ou antes ou depois? Como é que foi? Essa música é a minha primeira composição com o Carlos Imperial. Foi a primeira música que fizemos juntos, né? E que, por sinal, não saiu o meu nome no disco. É mesmo? Eu estou explicando isso direitinho no meu livro, né? E essa música, ela, apesar dela ser um grande sucesso, ela não teve muitas regravações. Eu acho que sempre ficou no meu original. Foi tão bem feito o disco, porque ele passa de geração para geração comigo mesmo cantando. Mas é a sua voz, né? A sua voz, quando você começou a cantar, eu até arrepiei e falei, gente, é uma coisa que a gente reconhece pelo timbre, né? Assim, pelo jeito de cantar. Eu acho que o que marca hoje no artista é ele ter a personalidade dele, o estilo dele, não imitar ninguém, procurar sempre fazer uma coisa dele mesmo. Não que a pessoa não pode começar tendo um caminho de escolher um artista que tem um certo carisma e que a pessoa gosta daquilo, né? Mas geralmente ele pode começar ali e depois ele acha o seu caminho, né? Sim. Comigo no começo foi assim, eu era muito Little Richard, Elvis Presley, etc e tal, depois eu achei o meu caminho. É verdade, eu tenho uma informação aqui do Ivan, cadê o Ivan? Não está aqui não, né? Que ele é super conhecedor de música. Ele me disse que você tem uma guitarra do John Lennon? Não é guitarra, é um violão. É um mesmo. Violão? Violão. É porque eu gravei nos Estados Unidos no estúdio, que era o Record Plant o dono desse estúdio é o Roy Cicala, que por sinal eu estou gravando, ele montou um estúdio aqui no Brasil, eu estou fazendo meu CD, colocando voz lá, né? E as mixagens são feitas lá em Nashville, nos Estados Unidos. Então, o Roy Cicala tornou-se um grande amigo e eu fui fazer uma produção junto com aquela banda Dr. Sim, lá no estúdio dele, né? E aí eu vejo um violão bonito, assim, e numa foto bonita de John Lennon, aquele violão. Eu falei, mas que maravilha de violão. Aí o Roy pegou e falou, abriu, era o violão. Entendeu? E ele falou para mim, eu falei, Roy, me vende esse violão, pelo amor de Deus. Ele falou, não posso. Esse violão está num
um processo aí de coisa. Eu não posso vender nem o violão, nem o piano, porque tinha um pianão lá. Ele podia mexer, porque existia ele e a Yoko estavam brigando lá pelas coisas, né? Pela posse das coisas dele. Das coisas. Aí no dia que eu fui embora, eu entrei no carro, e ele foi levar a gente no aeroporto, eu, a banda, né? Na época Silvinha comigo, estavam meus filhos também comigo. E aí, rapaz, quando eu vou tirando, o pessoal tirando as malas de dentro, eu vejo o violão, falei, o cara tá pensando que eu tô roubando o violão. Vai, não foi por engano que entrou. Ele falou, não, o violão é seu, quero ver a Yoko pegar ele lá no Brasil. Ele te deu? Nossa, ela não pode nem saber, então, que esse violão tá por aqui, hein? Não, que coisa! E aí ele trouxe o violão. Ele falou, você gostou tanto, você merece, você foi... E hoje ele mora aqui no Brasil, mora aqui. A esposa dele era brasileira. Veio, o piano ficou? O piano também. Olha, eu até perguntei ao rapaz, ele não sabia dizer, porque o Roy, ele teve um probleminha de saúde, e nesse dia que eu gravei, foi ontem, né? Ele não pôde ir. Ah, né? então você não pôde conversar com ele para... Aliás, foi antes de ontem. Eu não pude conversar com ele, saber como é que foi o piano, mas eu acho que ele andou ganhando algumas coisas. Aí ela conseguiu tomar um violão que eles tinham enorme, né? Porque era um violão assim, não é para a pessoa tocar, era um violão feito, que foi dado para ele em homenagem. Sim. A fábrica fez o violão e deu para ele, né? E aí ele, quando botava na casa dele, botava lá no estúdio que ele usava, que era o Record Plant, né? E o Roy queria o violão, mas eu consegui tomar o violão. Sempre polêmica, né? Sempre cheio de polêmica. Mas você citou aí a Silvinha. Vocês se conheceram num programa de TV que vocês faziam, é isso? Vocês faziam programa? Ou vocês já se conheciam? Na verdade, a Silvinha foi eu conheci a Silvinha antes do programa de televisão, antes de eu ter gravado o Bom, não é? Mas vocês não namoravam nessa época? Não, eu tinha 14 anos. Eu já era um rapaz assim, mas nós começamos a namorar, ela tinha 15. Ah, 14, demorou muito para começar a namorar com ela. Tinha 15 e já. foi no primeiro dia de programa, assim, quando ela foi contratada e eu também fui contratado pela Excelsior para fazer um programa. Até tem uma passagem interessante que eu queria que eles contratassem a Silvinha, que a Silvinha era daqui de Minas, né, de Mariana, né, e ela morava na época em São João del Rei e tal, e a Silvinha era ótima cantora. Eu falava, a Silvinha seria uma parceira para o programa, maravilhoso, né? E eu tentava convencer os caras, e não, mas a gente já tem uma menina, nós já contratamos uma e para mandar e tal. No final, assim, de uma meia hora, eu insistindo, eles insistiam, mas como é que eu não dá? Ah, Silvia, a nossa também. Ah, chama Silvia, também chama e tal. Era mesmo. Era mesma? Então tinha que ser, não tinha? Tinha que ser, não tinha jeito. Mas você, durante toda a sua carreira, foi uma pessoa, assim, muito assediada, né? Foi um homem muito assediado. Um artista muito assediado. Não, era mais claro o Rony Fon, o Roberto, o Erasmo. Eu era o ídolo dos homens, né? Eles gostavam sempre de mim, porque é aquela coisa, o cara... Eu gostaria de parecer com esse cara, o jeito dele, é o bom. Mas é o bom, né? O charmosão, mas o meu tipo físico não era muito preferido das mulheres, não. Elas gostavam mais do... Competir com o Rony Fon não era fácil. Não, o Rony Fon aí era covardia, né? E aí um dia o Rony chegou para mim e falou assim, Eduardo, porque o Rony, meu amigo, antes dele cantar, pra você ter uma ideia, a gente já se conhecia, né? De repente, quando eu vejo Ronaldo Nogueira de Rony Fon, eu falo, esse cara eu conheço ele. De onde é? Com o cabelo batendo aqui. Era o Rony. E aí a gente tinha muita amizade. E ele foi fazer um show lá no Rio Grande do Sul, e a menina mais bonita que ele já viu na vida dele, ele viu no Rio Grande do Sul, dos olhos azuis, e ele ficou apaixonado pela menina, e a menina não quis nada com ele, fora dele. Aí que apaixona mesmo? Aí ele, puxa, mas eu e tal... E aí foi conversar com a menina, ela falou, ele perguntou, você não gosta de que eu sou cantor? Não, é porque você é cantor. Simplesmente você não é meu tipo. Eu falei, qual é o seu tipo? Eduardo Araújo.
Ele chegou contando para mim isso. Eu falei, você tem que... Não é possível. A mulher entra o Rony do Arthur, escolheu Daniel. Essa mulher é cega. Não, você tá vendo? Você é o bom, cara. Você é o bom, não tem jeito. Eduardo, nosso tempo já acabou, olha só que tristeza. Eu fico triste porque eu queria tanto conversar mais, bater um papo mais, mas você vai voltar para fazer show aqui. Eu trouxe para você nós vamos falar disso aqui. Aí, esse é o prêmio que eu ganhei esse ano em São Paulo, do agronegócio, né? Como é que é o nome da revista mesmo? Revista Produz, né? A revista Produz é um prêmio muito importante, foi com a presença do governador, e só foi pessoas que fizeram muito pelo agrobusiness, pelo agronegócio, né? E eu lá em São Paulo, eu descobri o que eu tinha essa ligação com o campo, né? E eles resolveram me dar o prêmio, né? Então, fiquei muito feliz. Né? Merecidamente. Parabéns. Parabéns. E agora nós vamos esperar o show de 50 anos, em comemoração de 50 anos de carreira. A gente já tem algumas ligações com o Paládio, por exemplo. Já conversamos com o pessoal do Sesc. E a gente só está faltando mesmo fechar alguns contratos com patrocinadores. Quer dizer, já tem tudo falado, combinado. E aí nós vamos começar esse ano. E também o livro que atrasou, né? E foi até bom, porque talvez a gente fazer os 50 anos sem um livro. Agora nós vamos fazer os 50 anos com o livro, né? Tudo junto, né? Tudo junto, esse ano ainda. Fantástico, então, super legal. Muito bom. Parabéns, Obrigado. Sucesso. Nem preciso dizer isso, né? Claro, óbvio. E eu queria te pedir, para terminar esse bloco, cantando mais uma música pra gente. Tem que explorar um pouquinho, né? Senão o pessoal de casa também briga. Obrigada, viu, Eduardo? Nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Se você quer brigar, acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo.